Me deixa voltar com você para a primeira parte do versículo 14. Para que não sejamos mais como crianças. Olha isso. O versículo 14 diz isso. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Agora, vamos comparar esse versículo 14, em que Paulo fala que não é para você ser criança. Pegaram? Paulo falando, não é para ser criança. Notaram isso? Jóia. Vamos comparar isso com Mateus 18:3. Coloca esse, Mateus 18:3, na tela também. Vamos ler junto Mateus 18:3? 1, 2, 3, vai. Complicou agora, não é? Porque Paulo falou, não seja criança. Porque se você continuar nessa criancice, as coisas vão dar ruim para o seu lado. Aí Jesus fala assim, seja criança. Porque se você não for criança, as coisas vão dar ruim para o seu lado. E aí a pergunta que não quer calar é, a gente vai ser criança ou não vai ser criança? Gente, o problema da linguagem figurada é que cada figura pode ser usada de um jeito e de vários jeitos. Jesus e Paulo estão usando a mesma figura com conotações completamente diferentes. E aí, quando a gente compara, a gente fica pensando, mas não era para ser criança? Como assim não é mais para ser criança? As pessoas de temperamento D, e se você não entende, quando eu falo que fulano é de temperamento D, Beltrano é de temperamento I, o outro é de temperamento S, o outro é de temperamento C, no meu canal no YouTube, eu tenho 2 palestras sobre temperamentos que vai te ajudar, porque eu não tenho tempo para explicar isso. Mas a maioria de vocês já fizeram os nossos treinamentos de temperamento, então acho que dá para continuar falando de temperamento. Uma pessoa de temperamento D resolveria isso fácil. Jesus falou que é para ser criança. Paulo falou que não é para ser. Qual dos dois manda mais? Porque para o D o que importa é quem manda. Jesus manda. Então, Jesus que está certo, vamos todo mundo ser criança. Mas isso não resolve de verdade as coisas. O que resolve? Resolve a gente entender que ambos estão usando a mesma figura, só que cada um usando essa figura de forma diferente. Paulo usou as 2 formas da figura em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E já deixa aí na agulha, 1 Coríntios 14, 20. Olha 1 Coríntios 3, 1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Pode colocar 1 Coríntios 14, 20. Quando Paulo usa, nesse capítulo 3, versículo 1, falando aos coríntios, a figura da criança, Paulo está falando de criancices, imaturidade, falta de crescimento psicológico, falta de inteligência emocional, alguém subdesenvolvido emocionalmente. E ele chama isso de uma pessoa carnal. Carnal, porque ela é controlada pelos impulsos primários da infância. Impulsos infantis que precisam ser governados e que pessoas maduras governam. As crianças não governam. E aí Paulo está apontando para esses crentes e dizendo, vocês são carnais. Seus impulsos carnais, suas emoções viscerais controlam vocês, comandam vocês, porque vocês são igual criança. Paulo, então, está usando a palavra criança com uma conotação. Vamos para 1 Coríntios 14, 20. Vamos ler esse em voz de coro? Eu conto até 3. 1, 2, 3, vai.
Paulo, um filósofo, um pensador, treinado na arte de pensar, versado em pelo menos 3 culturas que se consegue provar que ele era versado. Mas eu desconfio de outras culturas que ele dominava também. Paulo, pelo menos, dominava cultura grega, cultura romana e cultura hebraica. E conhecia profundamente as 3. Ele era judeu, de nascimento, treinado por Gamaliel na profundidade da cultura judaica. Ele nasceu em Tarso, um preposto romano naquela região, e por ter nascido lá, era um cidadão romano e foi educado nas escolas romanas. E, como romano, ele era obrigado a conhecer profundamente a cultura grega e a filosofia grega. Então, ele entendia de cultura judaica, cultura grega e cultura romana. E Paulo fugia do padrão rabínico dos pensadores da Palestina, porque os pensadores palestinos pensavam na cultura judaica só. Paulo conseguia pensar com clareza na cultura judaica, mas ao mesmo tempo olhando de fora como quem transcende da cultura grega e da cultura romana, interpretando nuances que outro não interpretaria. Mas ele consegue fazer isso, também com a cultura grega e com a cultura romana, olhando de dentro da cultura judaica. Então Paulo vê coisas e percebe que coisas precisam ser vistas que outros escritores do Novo Testamento não conseguem pensar, porque a cultura não lhes permite. Então, quando Paulo vai falar do assunto, ele estabelece que a figura da infantilidade pode ser usada de 2 formas. Você é infantil quando é dominado por impulsos viscerais, impulsos mais profundos da sua infantilidade, e esses impulsos te controlam. Vou falar de alguns deles. E essa infantilidade é ruim. Mas você também é infantil quando você aceita a inocência da criança controlando você. Eu estou procurando outra palavra para substituir a palavra inocência. Pureza, ingenuidade, essa é a palavra que eu estava procurando. Quando você se entrega à ingenuidade infantil, à ausência de malícia da criança, isso também é infantil. E aí Paulo está dizendo, não seja criança de um jeito, seja criança de outro jeito. As 2 interpretações estão certas, mas Paulo está deixando claro que ele quer uma e não quer a outra. Olha o que ele diz. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Então, Paulo claramente está dizendo assim, tem uma área da sua natureza que você precisa infantilizar. Tem uma outra área da sua natureza que você precisa amadurecer. Quando essas 2 coisas estão sendo feitas, você está construindo maturidade emocional. E na perspectiva paulina, e também na perspectiva da observação geral, tem algumas características que não devia estar no indivíduo adulto. Tem coisas que o indivíduo adulto devia ter deixado na infância. E não deixa. Por exemplo, a gente acha tranquilo e até engraçado que quando a criança está com fome, ela chora. E perde as estribeiras. A doutora Melanie Klein disse que existe, para a perspectiva infantil, 2 mães. E ela chama essas 2 mães de seio bom e seio mau. Ela diz que a criança não consegue entender que a mãe que dá o peito para ela é a mesma que nega o peito. Por quê?
Porque ela interpreta o mundo do ponto de vista de como ela se sente. Quando ela quer peito e a mãe dá o peito, então ela se sente confortada, atendida, aceita, respeitada. E aí, por causa disso, essa mãe é uma pessoa construída no sistema dela. Ela não tem cognição ainda, ela só tem emoção. E aí essa criança emocionalmente chama essa mãe, isso interpretação da doutora. Essa criança constrói emocionalmente essa mãe como o seio bom. Mas às vezes a criança, ou por ansiedade, ou por desejo, ou por fome, instinto de sobrevivência, ela quer o peito, mas a mãe, sei lá por quê, não dá o peito para ela. Às vezes por uma boa razão. A criança agora vai sentir outra coisa. Ela vai se sentir rejeitada, não atendida, negada. E aí, essa pessoa que nega, ela não consegue lidar com a ideia de que é a mesma pessoa. Segundo ela, chega um dado momento em que a criança amadurece e ela leva um choque percebendo que o seio bom e o seio mau está na mesma pessoa. E ela precisa decidir aceitar, se entregar a essa pessoa, acreditando que essa pessoa é capaz de decidir de forma bondosa quando é hora de dar o seio e quando é hora de não dar. E essa pessoa que aceita essa mãe, má e boa na mesma pessoa, ela vai se tornar alguém mais equilibrado. E essa pessoa que não aceita, que rejeita a mãe, vai se tornar alguém mais neurótico, com nível de neurose um pouco maior. Por que isso é útil para a gente? Isso é útil para nós porque a gente precisa entender que para a criança, controlada pelo que sente, sem governo algum das suas emoções, para essa criança, o que conta é como ela está se sentindo. E a gente não lida bem se um adulto vai fazer a mesma coisa. Conhece algum adulto que quando está com fome, deu a hora do almoço, ele perde as estribeiras completamente? Parece um menino pirracento. Não levante a mão, porque a pessoa pode estar por perto e ela não vai gostar de sentir que você está lembrando dela agora. Mas eu consigo lembrar de algumas pessoas que eu conheço que, quando dá a hora do almoço, quem não deu a comida para ela vira o seio mau. E ela fica irritada. Isso é o básico do infantil, que não foi resolvido. Pastor, mas isso está tranquilo. Claro que dá. Dá para resolver. É só dar comida para a pessoa que está tudo bem, né? Mas vamos pensar noutra coisa. Crianças, quando elas querem algo e não é dado a elas, fazem pirraça, não é? E a gente acha tão bonitinho as pirraças delas. Eu acho, pelo menos. E quando você vê um adulto fazendo pirraça, não é feio? Por que é feio? Porque ele manteve a infantilidade emocional controlando ele na idade adulta. É disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, olha, vocês não podem continuar infantis. Essas características de infantilidade precisam ser resolvidas. E precisam ser tiradas daí. É preciso construir inteligência emocional para sair dessa escravidão. E aí Paulo nos dá um exemplo. Um exemplo que eu quero usar. Ele diz: sede maduros no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas. Ele está dizendo que a malícia é algo que é para a gente infantilizar. E o governo racional, objetivo do que eu sinto, é para a gente desenvolver. Então, o que eu vou fazer crescer em mim? Eu vou fazer crescer a objetividade, o governo das minhas emoções. E o que eu vou reduzir? Malícia. Eu vou falar para você sobre 3 características que nos infantilizam, que nos tornam escravos das nossas emoções e tiram de nós o governo que nós devíamos ter sobre aquilo que sentimos. A primeira da lista, porque eu quero aproveitar a fala de Paulo, é malícia. A segunda
é egoísmo. E a terceira é individualismo. Essas três juntas, quando operam numa mesma pessoa, tornam ela extremamente infantil.